Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. O tema dessa semana vai ser sobre as medidas de dispersão, né? Que a gente comumente aí já ouviu falar sobre medidas de erro, né? Que tem de erro de uma análise dos dados. A gente trabalha nas medidas de dispersão. Então, olha aqui. Coloquei como exemplo 5 grupos, e esses grupos têm dados distintos, né? E calculei a média desses grupos aqui. Então, calculei a média, somei todos os valores, dividi por 5, nesses 4 aqui, nesses 4, e nesse aqui, somei e dividi por 4. O que eu tenho? Eu tenho uma média igual a 5. Se eu utilizar esse parâmetro para fazer uma análise mais complexa, né, do meu conjunto de dados, a média deles é igual. Então, se eu analisar somente o parâmetro média, esses conjuntos aqui a gente pode dizer que tem a mesma característica. E então fica complicado eu trabalhar apenas com a média como um parâmetro para análise do meu conjunto de dados, tá? Como a gente tem aqui a média igual a 5, a gente poderia também calcular a moda, calcular a mediana, né? Que também seriam parâmetros aqui para minha análise. Só que vamos pensar um pouquinho diferente agora. Se eu observar aqui o conjunto de dados do A, eu tenho que o menor valor vale 3, o maior vale 7, enquanto o conjunto B eu já tenho aqui 1 e o maior é 9, né? O 5 ali que deu média está no meio. O conjunto C é um conjunto homogêneo, a gente tem aqui todos os valores valendo 5, que é o valor da média. Aqui a gente já não tem 5, a gente vai ter 4, né, 4 dados, enquanto na letra E também a gente vai ter aqui valores que repetem, enfim. Se eu analisar aqui esse conjunto, tá? Todos os 5 conjuntos. Vamos pensar o seguinte, se a minha média deu 5, a média dos 5 deu 5 aqui, quantos dados que eu coletei que são diferentes dessa média? Porque quando eu penso em média igual a 5, é como se todos os dados desse conjunto tivessem 5, uns para mais, outros para menos. E então eu tenho que pensar quantos aqui tem mais do que 5, quantos tem menos do que 5. Isso tem um nome, que é chamado de desvio médio. Então, o desvio médio, ele é dado por quem? Ele é dado pelo somatório daqueles valores menos a média. Ou seja, eu estou calculando aqui a distância, por isso que ele está em módulo, tá? Eu estou calculando a distância que aquele respectivo valor está da média. Depois que eu faço isso com todo o meu conjunto de dados, eu faço o somatório desse valor e vou dividir pela quantidade de valores que eu tenho. Tá joia? Se eu pego, isso já tem um outro parâmetro, né? Um parâmetro de desvio médio que não vai olhar só para a média. Aqui a gente já vai ter valores um pouco diferentes, né? Quando eu trabalho com desvio médio, porque nesse conjunto aqui eu tenho aqui um certo desvio, a gente vai ver ele para frente, enquanto nesse daqui eu não tenho desvio nenhum, né? O desvio aqui é zero. Tanto que se eu somar os meus desvios, né? Tirando eles do módulo aqui, ele tem que dar zero. Então, por isso que eu considero módulo para fazer esse parâmetro do desvio médio. Se eu considero essa distância ao quadrado, eu já tenho uma outra análise que é chamada de variância, que eu coloquei como VA. E ainda assim, em muitos casos, pode ser que não seja possível fazer essa análise. Então, eu preciso ter um outro parâmetro, que é o que a gente chama de desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. Então, pegando os dados aqui, vamos ver um exemplo de como que a gente calcula lá os desvios médios, a variância e o desvio padrão. Então, eu coloquei aqui um por um. Então, nesse conjunto A, no grupo A, eu tenho esses dados, uma frequência de cada um, totalizando 5, e eu vou calcular o desvio médio. Então, eu faço 3 menos a média, que é 5, que dá menos 2, em módulo esse valor dá 2. 4 menos 5, 5 menos 5, 6 menos 5, 7 menos 5. Então,
peguei os meus desvios médios, somei. Então, o somatório desses desvios deu 6, dividido por 5 dados, 1,2. Se eu pegar do grupo B, o desvio já vai ser diferente, porque eu tenho um que está muito longe, né, da média 5, vamos assim dizer, em comparação com o outro. Então, eu tenho aqui um menos 5, dá módulo de menos 4 dá 4, depois o 3 menos 5, 5, 7, 9, e eu tenho aqui que o somatório desses desvios médios dá 12, dividido por 5 vai dar 2,4. Então, esse conjunto aqui, ele é um pouquinho diferente desse aqui, porque esse aqui o desvio deu muito longe. Se eu analisar o meu grupo C, que todos os dados são iguais a 5, o desvio vai ser 0. Né? Então, aqui, a gente vai ver o que significa esse 0 aqui. No D, quando eu faço os meus desvios, eu tenho somatório igual a 4, portanto, vai dar 0,8. E o grupo E, quando eu faço a soma dos desvios, eu tenho 4, que vai dividir por 5, também vai dar 0,8. Aqui a gente já pode reparar que esses dois conjuntos de dados, eles já têm o mesmo desvio médio, então seria complicado eu tentar fazer alguma análise apenas considerando o desvio médio. Então é complicado eu fazer só a média, também é complicado eu afirmar alguma coisa referente ao desvio médio. Então, dessa forma, a gente calcula o desvio médio dos grupos, tá? O que eu tenho aqui? Esse desvio vale 0,8, 0,8, esse 0, 2,4 e 1,2. O que eu posso já inferir aqui como resultado? Que quanto menor o meu desvio médio, mais homogêneos são aquele conjunto de dados. Então, quando eu falo homogêneo, que eu tenho os meus dados não estão tão longe assim da média. Então, o grupo C tem o desvio médio igual a 0, é o conjunto mais consistente, vamos assim dizer, né? Mais homogêneo. Pode ver que todos os valores aqui são 5, tá? Como que eu faço o cálculo, então, da variância? Né? Então, eu vou fazer a mesma coisa do desvio médio, só que agora, essa diferença aqui do dado x e a média vai ser ao quadrado. Eu vou refinar ainda esse meu desvio. Então, do grupo A, eu faço o mesmo cálculo, ó, 3 menos 5 dá menos 2, vou elevar ao quadrado, vai dar 4. Então, 4 menos o 5 dá menos 1, ao quadrado dá 1, sempre valores positivos, soma das variâncias, né, soma aqui desses desvios médios ao quadrado, eu tenho a variância. Então, aqui deu 10 dividido por 5, que dá 2, o grupo A. No grupo B, eu tenho o somatório que dá 40 dividido por 5 dados, dá igual a 8. Você vê aqui que é muito longe, ó, a variância. O conjunto C, o grupo C, a minha variância também vai dar 0, porque os desvios, né, não tem desvio aqui, basicamente. O grupo D, nós temos o somatório 8, então vai ser variância igual a 2. E o grupo E, somei aqui, deu 6, a variância deu 1,2. O destaque aqui vai para o grupo D, que deu variância igual a 2, e para o grupo A, que também deu igual a 2. Mais uma vez, é complicado a gente utilizar somente a variância para indicar o que está acontecendo com esse conjunto de dados. Aqui a gente tem 5 números seguidos, né? 3, 4, 5, 6 e 7, enquanto nesse daqui a gente tem 3, 5, 5, 7. Então, os dados estão meio parecidos, só que mudou a quantidade de dados. Lá eu tinha 5 dados no total, e aqui eu tenho apenas 4. Então, eu não posso afirmar a mesma coisa desses dois, já que a quantidade de dados dos dois também é diferente, tá? E depois que eu calculei a variância, eu vou calcular o desvio padrão, que é a raiz quadrada desses valores. Então, eu tenho o desvio padrão do grupo A, raiz de 2, 1,41. O do grupo B, 2,82. Do grupo C, vale 0. Do grupo D, 1,41. E do grupo E, 1,09.
que a gente conclui com essas medidas de dispersão? A gente sempre vai fazer uma análise com as 3 medidas de dispersão. Então, o desvio médio vai me dizer o quanto aquele conjunto de dados está longe da média. Refinando esse valor, que eu vou considerar aqui ao quadrado, essa medida, né, dos desvios, eu tenho a variância, que também me dá uma certa análise de quão longe esses números estão do valor médio, né, da média. E o desvio padrão, quando eu tiro a raiz quadrada deles, né? Então, se parar para pensar, eu faço o desvio, refino elevando ao quadrado, depois eu tiro a raiz quadrada, né? A ideia seria meio que voltar aqui para o desvio médio, mas eu volto com ele mais refinado. Então, a gente diz que o desvio padrão, quanto menor o desvio padrão, mais consistentes são os meus dados. O que isso quer dizer? Naquele exemplo que eu dei nas últimas semanas, falando sobre as idades. Imagina que lá num curso você tem idades, sei lá, ensino fundamental. Você tem alunos lá do primeiro ano do ensino médio. Você tem essas idades aqui. Quando eu calculo a média aritmética, eu tenho que somar esses valores, né? Então dá 45 com 32, 77. Vou dividir isso por 5. Então, 77 por 10, 7,7, 14,4. Esse aqui seria a idade média que eu tenho referente a esse conjunto aqui de idades. Se eu pegar aqui um aluno que tenha, vou trocar esse aluno de 15 anos e vou colocar um aluno de 30 anos, deixa eu fazer aqui embaixo. Se eu colocar um aluno de 30 anos cursando o primeiro ano do ensino médio, olha o valor da minha média. Aqui vai dar 30, 60 com 32, 92. Quando eu divido isso por 5, dá 18,4. Perceba que da maioria dos alunos dessa sala, desse conjunto de dados, está longe da minha média. Então, o que isso significa? Que esses dados aqui são mais consistentes, são mais homogêneos do que esses. Então, quanto maior o meu desvio padrão, significa que eu tenho esses valores aqui nos extremos. Então, tá todo mundo ali beirando a faixa dos 15 e 16. De repente, eu tenho uma pessoa que tem 30 anos, então a minha média, além de dar mais alta, né, a minha mediana, por exemplo, aqui, se eu colocar em ordem crescente, vai dar 16. Então, como com uma mediana valendo 16, a média deu 18 e a moda deu 15. Aqui, esse desvio vai dar muito alto. Significa que existe dados lá naquele conjunto que são inconsistentes, eles estão muito longe ali da média, da moda e da mediana, tá? Então, desvio padrão, ele vai analisar esse aspecto. Quanto menor o desvio, significa que os dados são mais consistentes. E o que eu considero ele mais consistente? Mais homogêneo, que está mais ali perto da média. Né? Então, não existe aquele caso de ter um dado só que está muito longe ou um que está muito perto. Né?
E você pode fazer toda essa análise que eu mostrei aqui com essas tabelas, quando eu calculei desvio médio. Então, em ordem aqui, né, o desvio médio, vamos excluir a C, porque elas são todos iguais e tudo deu zero. Então, esquece ela. Dos outros, do A, B, o D e o E, qual é mais consistente? Se eu analisar o desvio, eu tenho esses dois desvios, o grupo D e o grupo E, que tem 0,8. Na hora que eu analiso a variância, já muda. Eu já tenho aqui como quase perto ali, semelhante, né? O grupo A, que deu 2, e o grupo D, que também deu 2. E na hora que eu calculo o desvio padrão, o menor desvio padrão aqui, tirando o C, foi, subir aqui, foi o grupo D e o grupo A. Então, na hora que eu analiso as minhas 3 medidas de dispersão, eu concluo que o grupo D é o grupo mais consistente, porque os valores deles estão mais próximos ali da média. Então, se a gente quiser conferir, vamos ver aqui, ó, 3, 5, 5, 7. Então, ao mesmo tempo que eu tenho dois valores, né, que estão duas unidades abaixo e 2 unidades acima, eu tenho dois valores iguais. O grupo A, que ficaria em segundo lugar, né? Aqui eu tenho 1, aqui eu já tenho 2, já dá 3 antes, e aqui eu tenho 3 depois, né? Então, de certa forma, 2 e 2 são 4. Então, aqui só tem 4 unidades de desvio, enquanto esse já tem 6. Então, eu vou afirmar aqui que o grupo D é mais consistente. Tá joia? Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo e a gente se vê na próxima semana. Um abraço, tchau, tchau.